Só ajeitar aqui, peraí. Vai ser de zoeira, pô. Live. Não, live sério. Fala pessoal, boa tarde. A gente está aqui no gabinete, tendo votações nominais. Eu vou falar sobre a PEC aqui, durante esse intervalo de votações. A PEC que eu propus, né, o projeto de emenda à Constituição, que ele disciplina o ingresso para os ministros do STF, que venham a ser nomeados e tudo mais. Terminando de imprimir aqui, que eu fiz uma atualização na PEC, que valeu a pena ali a atualização, uma modificação no artigo 102. Eu estou com a Constituição aqui na mão, aqui em mãos. Aqui o artigo 102 é onde ele regulamenta de fato o que compete ao Supremo, ou seja, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Aí vem aqui seus incisos e itens que enumeram, né, tudo que o STF vai julgar. Contudo, nada limita esses caras. E para mim, a minha opinião é que para você ser ministro do STF é uma forma muito esvaziada, uma forma muito comum, enquanto um advogado, né, um bacharel em Direito, entra na EMERGE, por exemplo, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas, ou em qualquer região do Brasil, e estuda ali por 5 anos para se preparar para se tornar um magistrado. Aí então passa pelo concurso de provas e títulos, depois de aprovado nesse concurso, depois de passado todo vamos dizer assim, a parte de testes, a parte de provas e títulos, todo o processo ter sido concluído, aí então ele se torna um magistrado. Aí ele vai ali atuar nos fóruns e tudo mais, pegando várias demandas diferentes, e o STF, nós temos ali aquela pessoa que é amiga de um presidente e que ele nomeia de uma forma não técnica, apesar de serem todos bacharéis em Direito, todos eles são bacharéis em Direito, 2, que é o Fux e a Rosa Weber, são juízes, magistrados mesmo por provas e títulos, eles são concursados, e alguns que antes foram indicados de advogados ao 5º Constitucional se tornaram juízes em alguma comarca e depois indicados ao STF. Então essa minha PEC, ela tem a intenção de disciplinar, tornar mais rígida o ingresso ao STF, e algumas pessoas, assim, a reprovação dessa minha PEC ela foi muito baixa, inclusive algumas pessoas conservadoras não compreenderam o teor dela, ela ainda não está disponível no site da Câmara, porque ela ainda não foi recepcionada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Assim que é recepcionada, ela ganha um número, e esse número, então, ela é inserida no site para que você leia inteiro o teor. Eu não vou ler toda a PEC, porque vai demorar um tempo, mas eu vou ler alguns pontos específicos aqui para que vocês entendam. Modificamos ali alguns artigos, né, que é o 14, 84, 101 e o 102 da Constituição. O 101, que ele visa, que pede ali os requisitos, na verdade, né, vou abrir aqui para vocês, está aqui, ó. Artigo 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos. Olha só, esses são os requisitos para você ser ministro do STF. Esses são os requisitos ipsis literis, significa da forma como está escrito, nem mais nem menos. Você tem que ter 35 e menos de 65 anos de idade. Você tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada, o que já excluiria alguns ministros que já estão no STF, que já não tinham reputação ilibada e ainda assim assumiram o posto. E os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Como eu disse na minha live de ontem, deixa eu só recusar aqui a ligação. Como eu disse na minha live de ontem, eu deixei claro que o Senado ele se tornou um mero endossador. Ele simplesmente endossa. Olha, esse aqui é o candidato, a STF vamos endossar e jogar. Não se passa mais por um processo de fato. A maioria do Senado não são juristas. Obrigado, Rafa. Aí aqui eu dou nova redação aos artigos 14, 84, 101 e 102 da Constituição. Sugiro a você que pegue a Constituição brasileira, quem não tem ela na forma física aqui, ó, como essa aqui, que você vá lá no seu computador, no seu celular, abra no Google, digite lá Constituição Federal de 88 e vá a esses artigos. Artigos 14, 84, 101 e 102 da Constituição. Aqui, para disciplinar o acesso ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, fixar mandato, que aí eu fixo aqui
caso ela se torne uma PEC, de fato, uma emenda à Constituição, ela fixa o mandato em 8 anos, estabeleça a inelegibilidade, cessado o exercício como ministro, e disciplina a concessão de liminar por decisão monocrática. O que isso significa? Significa que quando um ministro do STF, como Alexandre de Moraes, entendeu que a nomeação do presidente na escolha do diretor-geral da PF, que era o Alexandre Ramagem, em que ele falou, não aceito, toma a decisão interferindo na autonomia dos três poderes, ou seja, o judiciário interferiu de forma direta e inconstitucional, atrapalhando uma função precípua do presidente. O presidente tem esse poder, tem esse dever, na verdade. Ele não só pode, como ele deve trocar qualquer diretor, qualquer cargo de confiança, ainda que seja amigo do presidente ou seja amigo da família do presidente. O cargo é de confiança, significa que ele pode, além de tudo, de ser técnico. Apesar da Dilma Rousseff ter trocado de ministro mais de 86 vezes durante o mandato curto dela, mesmo assim, ninguém falou nada. O STF não interviu de maneira alguma. Quando a filha do Fux e também do Marco Aurélio Melo foram nomeadas desembargadoras aos 32, 34 e 37 anos, respectivamente, salvo engano, pelo 5º Constitucional e depois desembargadoras, foram puxadas à magistratura pelo 5º Constitucional e depois nomeadas desembargadoras pela presidente Dilma Rousseff, também ninguém interviu, porque aí não tem suspeição, aí pode. Tá, vocês conseguem entender o absurdo que é o 5º Constitucional? Que está lá no artigo 94 da Constituição, salvo engano, está lá, e ele rege como funcionará o 5º Constitucional. Dá uma olhada também no artigo 94 para você compreender que absurdidade que é. Bom, aqui nessa minha PEC, em que eu modifiquei, eu vou ler aqui para vocês o que acontece no artigo 101, artigo 102, perdão, 101 eu já falei, vamos aqui para o 102, artigo 102, só encontrar aqui, só um segundo, que eu passo aqui para vocês. Acho que não veio aqui, não veio o artigo 102, não veio. Só veio fora da ordem aqui, mas vou achar aqui. Pronto. Achei. Veio fora da ordem aqui, mas já coloquei aqui. Vamos lá. No artigo 102, que trata ao que compete o Supremo Tribunal Federal, imediatamente no inciso 1º, não se fala nada. Então, eu coloquei no parágrafo 1º, coloco o primeiro parágrafo, nas ações que se refere à linha A deste inciso, que é o inciso 1º, fica vedado concessão de liminar por decisão monocrática, devendo, no caso concreto, a concessão ou não de liminar ser julgada pela turma a que o ministro relator integrar. Ou seja, decisões como a do Alexandre de Moraes, monocráticas, não teriam mais embasamento jurídico. Parágrafo 2º. Também fica vedado concessão de liminar por decisão monocrática, devendo, no caso concreto, a concessão ou não de liminar ser julgada pela turma que o ministro relator integrar contra atos de competência exclusiva do presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Significa que isso aqui faria com que o STF passe, então, a respeitar a tripartição dos poderes. A independência e a harmonia dos poderes deve ser respeitada, o que o STF não conhece. Eles não respeitam. Parágrafo 3º. Isso aqui, pessoal, no artigo 102 é onde eu modifico. No caso de ações distribuídas em períodos de recesso do tribunal, veja bem, ações distribuídas em período de recesso do tribunal, deverá ser convocada extraordinariamente a turma a que o ministro relator integrar para decidir sobre a concessão ou não de liminar. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Aí entra aqui a minha justificação, onde eu coloco aqui os países que podem ser tirados como exemplo, para que as pessoas possam compreender. Eu vou disponibilizar ela aqui em artigo e tentar publicar da maneira que está aqui, em fotos mesmo, em uma publicação, para que vocês, quem acompanha, possa acompanhar e ler essa emenda aqui. Vamos lá, entrando aqui no campo agora filosófico da questão. Algumas pessoas vieram, Daniel, poxa, mas agora que o presidente vai nomear, presidente Bolsonaro, você vai intervir. Pessoal,
o presidente vai cumprir esse mandato e o segundo dele, e essa PEC ainda não vai ter caminhado totalmente. O processo legislativo, ele é moroso, ele é lento. Você não oferece um PL, que é um projeto de lei, ou então uma PEC, que precisa então de mais de 171 assinaturas ali, daí para cima, para você ter o apoio. O apoiamento está aberto. Contudo, você deve pressionar os deputados da sua região para que ela possa caminhar. Essa PEC, ela disciplinaria daqui a mais ou menos uns 8 anos, ou seja, o presidente já terminou os seus mandatos e, se Deus quiser, já colocou um bom sucessor para dar continuidade ao plano, e essa PEC ainda não vai ter tramitado completamente. Primeiro que ela trata de uma modificação no STF. E o STF, desde todas as constituições, ele nunca foi mexido, tão somente para disciplinar o tempo de permanência ou então a idade mínima e máxima. Ou seja, nada na composição foi mexido. Então, fiquem tranquilos, o presidente Bolsonaro vai indicar, assim que um ministro saindo no mandato do Bolsonaro, compulsoriamente tem que sair, porque já estão chegando aí no limite da idade, então ele saindo, o presidente vai sim indicar o seu ministro e provavelmente um segundo ministro, tomara que assim seja, e lá na frente, então, nós teríamos essa PEC para disciplinar algum tipo de arbitrariedade posterior. Então é assim que aconteceria. Então fiquem tranquilos, não vai atrapalhar o presidente Bolsonaro em nada e ainda vai demorar para que ela tramite. Mas essa PEC, ela está muito técnica, está muito robusta e ela impede muitas arbitrariedades do STF em um futuro não muito distante. Basta que nós possamos torná-la concreta, que ela seja real, ela saia do papel, se torne de fato uma emenda à Constituição. Então nós poderemos então disciplinar o STF, ele vai ser, teremos nomeações, evidentemente, todas são técnicas, por conta do que tem que ser bacharelado em Direito, só que terão que ter pelo menos 20 anos mínimos de exercício jurídico, ou seja, trabalhado, seja como advogado, seja como promotor, como defensor, seja até como magistrado, para que você possa então ter o seu nome indicado. Na minha PEC também prevê que pessoas que sejam juristas, mas que foram oriundos do 5º Constitucional, ou seja, eram advogados, foram puxados à magistratura pelo 5º, essas pessoas fica vedada a nomeação para o STF, porque não são concursados por provas e títulos, tá certo? Então é mais ou menos isso aí que eu queria falar para que vocês compreendam a PEC, e ela está bem completa, na verdade, demoramos aí alguns meses aí pesquisando para a gente poder, talvez ainda tenha aqui alguma, só um segundo, deixa eu só recusar aqui. Daqui a pouco, então, eu tento passar para vocês em uma outra postagem a PEC impressa em foto. Pronto, está aqui. Para que todas as pessoas possam saber como a PEC, como ela se encontra e qual o inteiro teor dela. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Então, nada tem a ver com atrapalhar o presidente, pelo contrário. Vocês me conhecem, sabem que eu sou base do presidente em 1000%. Contudo, a era do Bolsonaro, infelizmente, ela vai passar. Né? Ele vai ter, no máximo, 2 mandatos. Vai ter os 2 mandatos, pelo que eu vejo, pelo que o brasileiro está buscando. A indicação dele lá na frente, o sucessor, provavelmente também vai ganhar força. Contudo, nós corremos o risco aí de, não é uma hipótese totalmente anulada, a esquerda pode, em outro momento, infelizmente, disputar as urnas e ascender ao poder. A esquerda ela permanece no poder de forma escamoteada, né, porque acabou aparelhando muitos departamentos públicos aí, só que perderam o rosto representativo, assim por dizer, o comando de fato do Executivo Nacional, mas ainda temos aí os executivos estaduais e municipais esquerdistas, né, comunistas malditos. Então, a gente tem que manter isso aqui para que a gente possa se escudar lá na frente e ter um respaldo de fato com pessoas que não serão ideológicas em uma área tão importante que é a judiciária, que já é por demais tomada por socialistas. Tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. O que precisarem, acompanhem desde o início da live, que vai estar aí mais ou menos elucidada qualquer tipo de dúvida com relação a essa proposta de emenda à Constituição. Tá aqui, ó. Mostro para vocês. Tá aqui. Já, aqui tem o número do protocolo, não vai dar para ler direitinho, tá vendo? Porque tá bem claro, mas aqui tá o número do protocolo, foi protocolizada, então ela já está lá para que nós possamos levantar essa discussão, tá certo? No mais, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tamo junto, força e honra.